Mano, o Rintaro finalmente se declarou pra Kaoruko e ela correspondeu completamente aos seus sentimentos. Na manhã do dia seguinte, o Rintaro acorda, se lembrando da noite passada, e ele simplesmente dá um grito assustando seus pais. Eles se perguntam o que tá acontecendo com ele, até que ele sai lentamente do quarto. Ele passa pelos seus pais com o rosto totalmente corado e até mesmo recusa o café da manhã. A mãe olha bem pra ele e pergunta o que tá acontecendo, já que ele tá agindo totalmente diferente desde o festival. E aí o Rintaro pula envergonhado, gritando, dizendo que não aconteceu nada demais. Ele usa o banheiro, depois vai lá e avisa pro pai dele que ele não vai poder trabalhar hoje. Ele não tá nem um pouco focado nisso. E aí o pai só responde que não tem problema, afinal ele já tinha entrado no acordo. O Rintaro pode trabalhar quando ele quiser. A mãe dele fica meio em silêncio, percebendo que ele só age assim quando é algo relacionado com a Kaoruko. Mas o que mais surpreende é que o pai dele também percebeu isso. A mãe dele olha pro pai dele de boca aberta, perguntando quando é que ele começou a perceber esse tipo de coisa. Afinal, ele é super lerdão. Depois disso, a mãe dele acaba mudando de assunto, perguntando o que eles vão fazer hoje, já que o Rin acabou tirando um dia de folga. O pai faz uma cara assustadora, dizendo que tinha planos de fazer o Rin trabalhar pesado hoje. Mas já que isso daí não vai acontecer, ele chama sua esposa pra sair. E aí isso deixa ela com um sorriso de orelha a orelha. Enquanto isso, o Rin tá deitado na sua cama, e a noite passada não parece nem um pouco real. Ele se lembra que ele tava muito tenso, até que a Kaoruko olhou pra ele com um sorriso gigantesco e também declarou seu amor. Se lembrando daquilo, Rintaro se levanta da cama com o coração a mil, se perguntando se ele gastou toda a sua sorte na noite passada. Ele começa a se perguntar se tudo aquilo foi real, até que do nada o telefone dele toca. Ele olha pra tela e vê que tinha acabado de receber uma mensagem da Kaoruko com um bom dia e um solzinho. E aí ele pega o celular, respira fundo e tenta responder ela normalmente, mandando uma mensagem de bom dia bem seco. Eles trocam algumas mensagens, e aí ele vê que ela também tá agindo normalmente. Isso deixa ele meio chateado, é como se as coisas não tivessem mudado. E ele fica pensando, tomara que não tenha sido só um sonho. Até que ele recebe uma mensagem perguntando se ele vai estar livre no restante das férias. E se lembrando de uma conversa que tiveram ontem à noite. Parece que na volta pra casa eles tinham conversado que queriam se ver de novo e também queriam ver todos seus amigos juntos. Mas meio que o Rintaro tinha entrado no modo automático porque ele tava muito nervoso. E aí do nada, ela liga pra ele e assim que ele atende, ela manda um bom dia. O Rintaro simplesmente começa a rir porque ela já tinha falado isso por mensagem, mas agora é totalmente diferente. Só de ouvir a voz dela é como se um peso tivesse saído dos seus ombros e tudo se tornasse real. Então a Kaoruko fala o porquê que ela ligou. Acontece que a agenda dela tá super lotada, então seria mais fácil encontrar um dia se eles se falassem por ligação. Ela tem muitas coisas pra fazer nessas férias e meio que ela só tem 5 dias livres, mas mesmo assim ela quer fazer seus compromissos e depois encontra ele. Isso significa que eles vão ter mais dias pra poder se encontrar. A Kaoruko conta que tem coisas de casa pra fazer, deveres da escola, ela também tem que ir pra escola e também tem alguns trabalhos casuais pra fazer. Isso faz o Rintaro ficar de boca aberta pensando se eles realmente são estudantes de ensino médio. Então o Rin vai lá e pergunta pra ela se ela vai conseguir descansar desse jeito e ela responde que sim, porque foi a mesma coisa que ela fez no ano passado, então ela já tá acostumada. Além disso, não é meio como se ela estivesse se forçando. Na verdade, agora ela sente como se fosse capaz de fazer mais coisas ainda, se isso significa que ela vai poder ver ele. Então a lembrança da noite anterior aparece e o Rin diz que queria ver ela mais vezes. E o mesmo acontece com ela. Tem muitos lugares que ela queria ir, tem muitas coisas que ela queria fazer junto com ele, mas o que ela mais quer é passar mais tempo ao lado dele. Afinal, sair juntos é isso que significa, não é? A ficha do Rintaro começa a cair e ele não consegue segurar o sorriso que apareceu no seu rosto, até que do nada a Kaoruko começa a falar toda a sua agenda. O Rintaro começa a rir, deixando a Kaoruko sem graça e dizendo que ela não precisa ler a agenda dela inteira. Ele só pergunta qual dia que ela vai estar disponível. Um pensamento passa pela cabeça deles. É como se antes eles precisassem de um motivo para se ver, mas agora não é mais assim. Apenas eles quererem estar juntos já é motivo suficiente para poderem se encontrar. E aí eles marcam o encontro depois de amanhã, assim que ela sai da escola. Apesar de estarem saindo como sempre, algumas coisas mudaram. E aí corta pra cena do Rintaro chegando adiantado, esperando pela Kaoruko. Ele tá se sentindo nervoso, mas é um nervosismo totalmente diferente do nervosismo que ele sentia antes. Ele se lembra da manhã anterior, quando eles estavam conversando pelo telefone, e o quanto aquilo significou pra ele. É como se toda a ansiedade do corpo dele fosse embora. Tudo o que passava pela cabeça dele é que ele queria ver aquele sorriso logo. Até que lá no canto a gente vê a Kaoruko aparecendo com suas mãos tremendo. E aí ela grita chamando pelo Rintaro, fazendo ele tomar um susto. Quando ele olha pro lado, ele vê a Kaoruko aparecendo toda fofa, com um penteado diferente, com a roupa nova e tremendo bastante de nervosismo. Mano, o Rintaro e a Kaoruko estão saindo pela primeira vez como namorados. Totalmente nervosa, a Kaoruko pede desculpas por ter feito o Rintaro esperar. E ele, sem entender nada, percebe que tem alguma coisa diferente nela, como se algo tivesse errado. Ele decide mudar os planos do encontro e ir pra um lugar diferente, só pra ela dar uma relaxada. Chegando no local, a Kaoruko enche sua bebida com vários sachês de açúcar, e o Rintaro também bebe, se perguntando o que fazer pra deixar ela mais calma. Ele levou ela lá pra beber e relaxar, mas ele tá vendo que ela tá completamente nervosa, tá toda desastrada e não consegue nem olhar nos olhos dele diretamente. E é aí que nesse momento seus olhos se cruzam e ela fica ainda mais vermelha, virando a cabeça rapidamente, já que normalmente é ele quem fica nervoso. Ver ela assim acaba acalmando ele, mas parando pra pensar, sempre foi ela quem acalmou ele quando ele tava ansioso. Então Rintaro chama a atenção da Kaoruko e diz que vai pegar um café gelado. Ele pergunta se ela quer algo também, e aí o coração dela começa a bater forte, enquanto ela fica em silêncio por alguns segundos. A Kaoruko
responde que ela não tá com fome e aí ela bebe sua bebida, até que ela percebe que tá extremamente doce e que até ficou ruim. E aí o Rintaro ri, deixando ela sem entender nada. E aí ele fala que essa é a primeira vez que ele vê esse lado nervoso dela. Ela continua sem entender e ele diz que geralmente ela fica bem calma. Ver ela assim chega a ser engraçado. Sempre ela esteve calma, até mesmo no festival quando eles se declararam. Já ao contrário dele, que sempre é uma pilha de nervos. A Kaoruko olha pra ele e fala: "Ei, eu também fico nervosa. Afinal, não tem como não ficar." Das outras vezes, podia não parecer, porque a felicidade dela sempre superou o nervosismo. Mas todas as vezes, ela tava muito, mas muito nervosa. E durante o festival, ela andou ao lado dele e conversou com ele. Isso fez ela esquecer o nervosismo e simplesmente aproveitar o momento. Já no dia seguinte, quando ela ligou pra ele, a voz dele fez ela se acalmar. Mas isso não é tudo. Eles vão pra escolas diferentes e eles também não moram perto. O fato dela poder ter conhecido ele deixa ela muito feliz. Ela sonhou com isso e isso se tornou realidade. E agora eles finalmente estão namorando, mas ela não sabe mais como agir. Ela só fica pensando. Ela tá tão nervosa que tenta olhar nos olhos dele, mas ela não consegue. Seus olhos se perdem na mesa e aí ela fala que sempre ficou nervosa desde a primeira vez que eles se viram, porque ela sempre amou ele. E aí o Rintaro fica sem palavras, percebendo que não era só ele que sentia isso. A Kaoruko começa a pedir desculpas, dizendo que vai conseguir superar isso. Mas aí o Rintaro interrompe ela, pedindo pra ela não se preocupar. Eles não precisam apressar nada, eles vão se acostumar com isso. Eles só precisam seguir seu próprio ritmo. E aí o Rintaro confessa que na noite anterior ele também não conseguiu dormir. E saber que ela tá nervosa é bem reconfortante. A Kaoruko abre um leve sorriso, e aí o Rintaro percebe que essa é a primeira vez que ela sorri hoje. Esse sorriso deixou ele um pouco mais à vontade. E aí a Kaoruko abre um grande sorriso de sempre e fala mais uma vez que ela não poderia estar mais feliz em estar com ele ali hoje. Os dois então curvam sua cabeça, tornando isso algo mais sincero. E aí os dois abrem um sorriso bem descontraído. Logo depois, o apetite dela volta e ela fala que tá pronta pra pedir alguma coisa pra comer. E aí o Rintaro também fala que vai pedir alguma coisa. É como se os dois estivessem pensando que estão entrando num território totalmente desconhecido, mas andando devagar e seguindo em frente nos seus próprios ritmos. Os dois podem aproveitar os dias que estão por vir. E aí, pela primeira vez, os seus dedos se tocam, e isso deixa a Kaoruko extremamente vermelha. Ainda sobre o primeiro encontro do Rintaro com a Kaoruko, eles vão até uma loja pra fazer compras. Ela fala que ele não precisa acompanhar ela, e ele responde que tá tudo bem, que ele tem um dia livre. Enquanto andam, Rintaro se lembra dela sofrendo pra terminar seu chá gelado. E aí ele pergunta se ela não gosta de comidas muito doces. Ela fica meio sem jeito e fala que acabou exagerando na quantidade de açúcar, mas ela acabou que não queria desperdiçar o chá. Na verdade, o que ela gosta são de comidas levemente doces. Falar isso fez ela perceber que ela queria comer um bolo, já que ultimamente ela não anda comendo nenhum. E aí o Rintaro pergunta se ela quer que ele faça um bolo pra ela. E aí ela se vira rapidamente, perguntando se ele realmente tá falando sério sobre isso. O Rintaro abre um sorriso dizendo que sim, que ele prometeu que ia fazer. E vai ser tipo uma recompensa por ela trabalhar bastante durante as férias. O Rintaro pensa um pouco sobre o que ele acabou de falar, e é como se ele estivesse se adiantando muito sobre isso. Mas olhando pro rosto da Kaoruko e vendo ela tão feliz, ele percebe que não tá se adiantando em nada. E aí ela fica extremamente animada, como se pudesse enfrentar tudo. E aí o Rintaro só consegue pensar que ele precisa treinar um pouco mais pra fazer o bolo que deixa ela extremamente feliz. Chegando na loja, a Kaoruko vai comprar alguns blocos de papel. E aí o Rintaro olha pro lado e ele vê uma lapiseira, se lembrando que na noite anterior a dele deu problema e que ele precisava de uma nova. A Kaoruko tava só espiando, e aí ela pergunta se ele realmente vai comprar. Ele fala que sim, e aí ela fica um pouco pensativa e faz uma pergunta pra ele. Com seu rosto corado, ela pergunta se ele se importa caso ela comprasse um igual. E aí o Rintaro, de um jeito bem normal, sem entender, ele fala que não tem problema. E aí a Kaoruko fica tipo, o quê? Como assim? Simples assim? Ele ainda não tá entendendo o motivo, e aí ela começa a murmurar algumas coisas sobre eles terem lapiseiras iguais. Até que o Rintaro meio que entende. A Kaoruko queria estar combinando com ele em alguma coisa. E aí quando o Rintaro diz que tá tudo bem, ela abre um grande sorriso feliz. Mas ele continua sem entender direito o motivo, afinal é só uma lapiseira. Como foi ele que escolheu, é algo perfeito pra ela. Depois ele tenta convencer ela de escolher uma outra cor que ela goste mais, mas a Kaoruko fala que ela não aceita. Ela quer exatamente a que ele escolheu. E isso faz o Rintaro perceber que o rosto dela tá exatamente igual quando ela começa a falar sobre doces. Ele fica meio pensativo, ele não imaginava que algo assim pudesse deixar ela tão feliz. Mas olhando pro sorriso no rosto dela, ele também abre um leve sorriso. Depois disso, eles vão até uma seção de livros, e aí o Rintaro percebe que ele nunca tinha entrado ali. Além disso, tem uma área inteira só pra livros didáticos. Enquanto estão lá dentro, a Kaoruko pega diversos livros, e ela acaba demorando um pouco. Depois ela pergunta pro Rintaro se ele tá interessado em algum tipo de livro. E isso faz o Rintaro perceber que ela tá doida pra saber que tipo de livros ele gosta. Ele fica um pouco pensativo, e depois eles vão até a seção de mangás. Na verdade, ele nem sabia se gostava, era a primeira vez dele nessa seção. São tantas opções diferentes de mangás que a Kaoruko fica bem animada, até que o Rintaro pega um mangá por acaso. E aí a Kaoruko fala que o irmão dela assiste o anime desse mangá. Depois o Rintaro pergunta se ela acha meio infantil pessoas que gostam de mangá, mas ela fala que não, que é incrível gostar de algo. Ela até pensa em começar a ler algum mangá, e aí ela pede pro Rintaro recomendar um pra ela. Ela diz que ela adora mistérios e também gosta de alguns shows. Ela e o seu irmão sempre tentam descobrir os culpados quando assistem. Depois ela pergunta, Rintaro, e você, o que você gosta? E aí, por mais que essa não seja muito a vibe dele, ele começa a pensar e fala que gosta de Dark Fantasy, gosta de ação e também gosta de lutas. E sobre filmes, ele gosta de filmes de terror. Mas quando a gente olha pro rosto da Kaoruko, a gente vê que a expressão dela tá congelada. O Rintaro meio que percebe que ela não gosta de filmes de terror, e aí ele pergunta pra ela se é isso mesmo. Ela fica meio corada
aí ela responde que ela não gosta, que é algo totalmente assustador. Sempre tem alguns barulhos altos pra assustar as pessoas. E ela odeia até mesmo shows sobre fantasmas. Ela conta que nem mesmo consegue colocar o pé pra fora do cobertor quando vai dormir. E quando o Hintaro descobre isso, ele meio que sente vontade de vê-la assustada. Até que do nada, Kaoruko se vira pra ele e chama ele pra ir assistir um filme. Mas assim que ela fala isso, ela percebe que não foi uma boa ideia, porque com certeza ele vai querer fazer eles assistirem o filme de terror. E aí o Rin diz, claro que não, claro que não. Mas a Kaoru sabe que sim. E aí ele confessa que ia ser isso mesmo. E aquele leve sorriso do Hintaro faz a Kaoruko sentir o seu coração bater mais forte. Ela se vira e começa a pensar que isso não é justo. Ela tá completamente derretida por aquele sorriso. Ao mesmo tempo, o Hintaro se vira pra ela, percebendo tanto de coisas que ele conseguiu aprender sobre ela em apenas um dia. Ele viu ela ficando nervosa e confusa. Descobriu que ela gosta de comidas levemente doces. Ela gosta de coisas com dano. E ela também gosta de suspense, mas odeia terror. Isso faz ele começar a pensar no quanto de coisas ele ainda vai aprender sobre ela. Ele gosta dessa sensação de passar um tempo com alguém especial, que te dá forças e coragem. É algo muito bom. Um sorriso leve aparece no seu rosto e tudo se torna ainda mais divertido, agora que eles podem se encontrar sempre que eles quiserem. Depois ali embaixo, a Kaoruko mostra o mangá pra ele e fala que o irmão mais novo dela gosta dele. E aí o Hintaro fala que ele nunca viu, mas ele se lembra do Zami mencionar sobre ele. Depois disso, o Hintaro chama a atenção da Kaoruko. E aí corta a cena e vemos todo o grupo de amigos reunidos, perguntando o porquê do Hintaro e da Kaoru terem chamado eles. Mano, o Hintaro e a Kaoruko acabam de reunir todos seus amigos. Volta um pouco no tempo e aí nós descobrimos que o Hintaro quer contar pra todos eles sobre o relacionamento dos dois. E aí a gente descobre que a Kaoruko já tinha contado pra Subaru e a Subaru ficou muito feliz. Mas esse também era só um dos assuntos que o Hintaro queria falar. Duas pessoas dentro de um grupo de amigos começando a namorar pode deixar os outros amigos meio preocupados. Isso porque eles se importam com os dois. Enquanto o Hintaro tá falando, ele se lembra da Kaoruko falando que as suas escolas não importam. E lembra disso deixa ele bem feliz. Mas agora isso se tornou algo que também pode afetar os seus amigos. E ele não quer ter que se afastar deles. A Kaoruko então abre um grande sorriso, vendo o quão consciente o Hintaro tá sendo. E aí ela apoia ele totalmente. Corta a cena e eles estão bem na frente de seus amigos, prestes a contar. O Zami olha pros dois e aí ele pergunta o que eles estão querendo conversar. O Hintaro começa e aí ele pede desculpas por ter preocupado todos no dia da praia. Afinal, eles ficaram bem estranhos. E aí o Zami com aquele jeitão dele pergunta se é porque eles estavam com fome. Mas aí todo mundo já tinha percebido que não era isso. Depois ele fala que não sabe o que aconteceu, mas o Hintaro não precisa se explicar. Mesmo assim, o Hintaro começa a falar. E aí ele cria coragem e diz pra todo mundo que os dois estão namorando. Todo mundo fica em silêncio ouvindo aquela notícia repentina. E aí o Hintaro tenta continuar falando, mas o Zami vai lá e se levanta da cadeira. Um sorriso extremamente grande aparece no rosto do seu amigo, sem acreditar no que tá acontecendo. E aí ele pergunta, é sério? Isso é verdade mesmo? E aí o Yorita começa a rir perguntando, Zami, por que você tá tão feliz assim? O Zami então coloca a mão no ombro do Hintaro e aí começa a parabenizar ele, muito feliz pelo desejo do seu amigo ter se tornado realidade. Ele começa a falar o quanto isso é impressionante, já que o Hintaro não conseguia parar de pensar na Kaoruko, até mesmo quando eles estavam juntos, fazendo outras coisas. E isso deixa o Hintaro ainda mais sem graça. O Zami olha pros seus amigos e pergunta por que tá todo mundo calmo? E aí todos dizem que já tinham percebido. Até a Subaru conta que ela já sabia. Mas aí ela olha pra Kaoruko e conta que a Kaoruko ficou extremamente feliz quando ela contou pra Subaru. E aí ouvindo a Subaru falar daquele jeito, a Kaoruko começa a morrer de vergonha também, igual o Hintaro. Depois a gente vê o Natsusawa. Ele pensa um pouco e ele começa a falar que ele já sabe qual é outra coisa que o Hintaro ia dizer. Era algo relacionado a todos ficarem preocupados com os dois, já que as escolas deles se odeiam e não se dão nada bem. Mas ele fala pro Hintaro que ele não precisa se preocupar com nada disso. O Zami corta dizendo que ele também tá de boa, que eles não ligam pra essa treta entre as duas escolas, e que se não fosse assim, eles não ficariam perto de alguém da Kikyo. Além disso, o Hintaro e a Kaoruko, eles não precisam se preocupar com eles. Todos eles vão querer continuar próximo dos dois. Isso, claro, se eles estiverem em acordo. E aí, rapidamente, o Hintaro e a Kaoruko confirmam que sim. Ouvindo isso, seus amigos abrem um sorriso, porque eles gostam de passar tempo juntos de todos. E aí o Rin e a Kaoru olham para seus amigos e veem o sorriso e felicidade no rosto de todos. Logo depois, o Zami se levanta, dizendo que eles deveriam pagar algo pro novo casal comer, como uma espécie de comemoração. O Hintaro logo fala que eles não precisam fazer tudo isso, mas aí os seus amigos insistem. Eles apenas querem agradar o novo casal. Enquanto seus amigos saem, nós vemos o olhar do Rin e da Kaoruko. Eles estão completamente felizes por terem contado. Passa um tempo e aí todos voltam. E aí o Hintaro começa a contar sobre o dia que ele se declarou pra Kaoruko. E foi justamente o dia dos fogos de artifício, quando o Zami atrapalhou. Mas aí o Hintaro fala que o Zami não precisa se preocupar, porque não foi ali que tudo virou oficial. A Subaru olha pra Kaoruko com o rosto todo corado, e todos na mesa ali se divertindo. Tudo que ela pensa na cabeça dela é que a Kaoruko vai ficar bem enquanto tiver essas pessoas boas ao redor dela. Mas talvez as coisas não continuem tão fáceis, porque ela é a única estudante da Kikyo que tá ali. Pode ser que haja algum problema no futuro, e somente ela vai poder apoiar a Kaoruko. Ela precisa ser forte, já que houve diversas vezes que é a Kaoruko quem esteve lá pra apoiar ela, e quando esse dia chegar vai ser a vez dela pra poder ser forte e proteger sua amiga. Mano, o Hintaro vai ter que se esforçar bastante, porque ele vai ter que fazer um bolo pra mais uma pessoa especial na vida dele. Depois de terminar o serviço com seu pai lá na confeitaria, ele deixa seu pai trabalhando sozinho, já que o pai dele vai virar à noite
literalmente fazendo testes pro novo menu. O Rintaro olha pro seu pai, percebendo que ele parece bem animado com isso. Ele acha incrível como o pai dele ama fazer bolos e se dedica tanto ao trabalho. Além disso, a técnica dele é incrível, talvez seja porque ele ama o que faz. Então o Rintaro começa a se esforçar um pouco mais, mas algo começa a incomodar ele, afinal ele não tá conseguindo pensar no design pro bolo da Kaoruko. Até que ele olha o celular e vê que recebeu diversas mensagens do Zami e são sobre o dia do aniversário do Natsusawa que tá chegando. O Zami fala que quer fazer uma festa surpresa pra ele, ainda mais porque no ano passado eles não fizeram nada, e essa vai ser a primeira vez. Depois o Zami pergunta se tá tudo bem chamar a Kaoruko e a Subaru. O Rintaro diz que sim, que tá tudo bem, e aí o Zami do nada decide criar um grupo, mas ele vacila, não tem nenhum grupo que eles estejam que não tenha o Natsusawa. E aí o Rintaro até tenta impedir ele, mas já é tarde demais, o grupo já foi criado junto com o Natsusawa. E aí o Rintaro começa a pensar que simplesmente o Zami é péssimo em manter as coisas em segredo. Todo mundo fica se perguntando por que o Natsusawa tá num grupo que é sobre a festa de aniversário surpresa dele. Depois eles começam a dar o parabéns pra ele, pelo menos que não sabia que o aniversário dele tava chegando. Eles começam a marcar o dia, e aí a Kaoru e a Subaru olham suas agendas pra ver o dia que elas estão disponíveis. O Rintaro fica meio pensativo, já que a agenda da Kaoru é super lotada e a da Subaru deve ser bem parecida, mas em poucos minutos elas respondem dizendo que vão estar disponíveis no dia 21. Eles ainda não tinham marcado o lugar, então o Zami dá a ideia de ser na casa do Natsusawa, e aí todo mundo imediatamente começa a falar que essa não é uma boa ideia. Eles não podem simplesmente chegar e invadir a casa dele assim, mas o Zami tem um ponto, já que o Natsusawa vai receber vários presentes, não vai ser fácil pra ele voltar pra casa carregando todos. E aí todo mundo ouvindo esse ponto dele concorda com isso. Do nada, o Zami manda mensagem no privado do Rintaro perguntando se ele pode fazer um bolo de aniversário pro Natsusawa. Ele foi todo educado e disse que sabia que não era algo fácil, já que ele viu o Rintaro totalmente cansado quando ele tava tentando aprender a fazer. E aí o Rintaro fica meio pensativo, já que falta apenas 5 dias pro aniversário do seu amigo, e ele ainda tem que fazer o bolo da Kaoruko. O Zami fala que apenas achou que isso seria uma boa ideia, que deixaria o Natsusawa feliz, mas não tem problema se não der pro Rintaro fazer. E aí o Rintaro se lembra de todas as diversas vezes que seus amigos estiveram lá por ele, então ele manda mensagem pro Zami e diz que ele vai fazer sim. O Zami demora um pouco pra responder, e aí do nada ele manda no grupo dizendo que o Rintaro vai fazer. E pra nossa surpresa, essa é uma das poucas vezes que o Natsusawa mostra suas emoções, e ele realmente fica muito animado. Mas não só ele, todo mundo ficou animado pra comer o bolo do Rintaro, até mesmo a Subaru. Então o Rintaro começa a pensar que ele vai ter que se esforçar ainda mais pra poder aprender a fazer bolos bons. Até que do nada ele recebe a mensagem da Kaoruko. Ela sabe que vai ser bem difícil pra ele fazer 2 bolos, então ela pede pra ele apenas focar no bolo do Natsusawa. O Rintaro fica meio surpreso com aquela mensagem, então ele já manda pra ela logo que ela não precisa se preocupar. Mas mesmo assim ela insiste. Ela prefere que ele foque no bolo do seu amigo, que faça um bolo bom, que todos gostem, que todos possam comer. E ela ficaria muito feliz em ver todos comendo o bolo dele. O Rintaro pensa um pouco e depois ele fala que tá tudo bem. Ele vai fazer o seu melhor pra que todos gostem desse bolo. E então a Kaoruko abre um leve sorriso. Depois disso, o Rintaro guarda seu celular e aí ele volta pro seu pai pra fazer uma pergunta. Ele quer saber o que motiva o pai dele a se esforçar tanto no trabalho. E aí ele pergunta se não é uma tarefa muito difícil assar bolo todos os dias. O pai dele vai lá e responde que sim, que é uma tarefa difícil, mas ele simplesmente ama fazer bolos. E também ele ama ver a reação das pessoas comendo os bolos que ele faz. Pelo vidro da cozinha, ele consegue ver todos os clientes comendo, os rostos felizes quando levam pra casa, as pessoas conversando enquanto aproveitam. E ele pode ver todas essas reações, e isso já espanta qualquer cansaço que ele tenha. Depois o pai se vira pro Rintaro e fala: é igual quando você quis aprender a fazer um bolo pra Kaoruko. A razão mais importante era ver o sorriso dela, não é? E aquelas palavras tocam o Rintaro. Ele até mesmo pede pra ficar um pouco mais na cozinha. Afinal, ele tem 2 bolos pra fazer. E aí o Rintaro se lembra das palavras da Kaoruko sobre poderem comer o bolo dele, e elas deixam ele extremamente feliz. Ele nunca imaginou que ver as pessoas tão animadas com algo que ele fez fosse encher ele com tanta alegria. Ele pensa, fazer algo pelo bem de outra pessoa é bem divertido. E aí corta a cena pra todo mundo chegando na casa do Natsusawa juntos. Todo mundo tá indo na casa do Natsusawa pra comemorar o aniversário dele. Assim que eles chegam lá, o Natsusawa abre a porta e o Zami fica muito animado porque fazia tempo que ele não ia até lá. O Natsusawa pergunta o que é aquele negócio gigante que ele tá carregando, e aí o Zami abre um sorriso e fala que é uma surpresa. Depois a Kaoruko olha pro Rintaro e pergunta se ele já foi lá. E aí o Rintaro responde que sim, que ele foi lá estudar nas provas finais. Mais uma vez, eles agradecem pela ajuda no ano passado. Ao mesmo tempo, o Yorita fala que viu que o Natsusawa tava sofrendo pra ensinar aqueles dois, mas ele decidiu não fazer nada porque tava muito engraçado de assistir. Depois o Natsusawa chama pra fazer a festa dentro do quarto dele. Ele fala que não quer ficar na sala porque a irmã mais nova dele tá lá. A Kaoruko e a Subaru decidem que é uma boa ideia dizer um oi pra ela, porque eles são visita na casa deles. Mas o Natsusawa fala que elas não precisam ir porque ela é muito chata. Até que do nada ela abre a porta e ela parece super sorridente. E aí eles pedem desculpa por não ter ido lá falar com ela antes. Mas ela fala que não tem problema, que eles podem se sentir em casa. A Kaoruko e a Subaru então tomam um passo à frente e começa a se apresentar. Depois o Natsusawa interrompe aquela conversa. Ele tá parecendo meio chateado, mas a irmã dele tá normal. Todo mundo acha ela bem fofa e bem amigável, ao contrário do irmão dela. E aí ele fica tipo, cala a boca. Eles sobem as escadas e assim que chegam no quarto do Natsusawa, ele fala que eles podem ficar à vontade e colocar suas coisas no canto. Mas aí todos olham entre si e chamam ele mais uma vez. E aí eles dizem, feliz aniversário. Isso deixa os olhos do Natsusawa brilhando. O Zami tem a ideia deles já começarem a abrir os presentes. E o primeiro presente que o Natsusawa vai abrir é do Yorita. E então a gente descobre que é um relógio. O Yorita fala que lembrou que o Natsusawa queria um. Então
ele comprou num design que ele poderia usar em qualquer lugar, até mesmo na escola. Mesmo que não sejam daqueles caras, o Natsusawa fica muito feliz e ele agradece bastante. Depois todo mundo começa a elogiar ele, dizendo que ele ficou muito legal usando aquele relógio. Corta a cena e o próximo presente é do Zami. E assim que o Natsusawa abre, é um donut gigante com braços. Todo mundo fica sem acreditar naquele presente, e aí ele simplesmente começa a tentar abafar suas risadas. O Zami conta que ele não sabia exatamente o que dar, mas assim que ele encontrou, ele soube que era um presente bom, mesmo que todo mundo no caminho até o caixa ficasse olhando pra ele. Ele fala que talvez tenha sido amor à primeira vista, mas ele é muito bom de abraçar. E aí o Natsusawa vai lá e tenta abraçar. Ele vê que realmente é muito bom, então ele simplesmente diz um obrigado. E aí o próximo presente é da Kaoruko. Ela comprou uma capa de livros pra ele. O Rintaro já tinha contado que ele adora ler light novels, então ela achou que seria um ótimo presente. E realmente é, porque a capa dele já tava ficando velha, porque as que vêm junto com os livros não duram bastante. O próximo presente é o da Subaru, mas ela fica meio tímida em dar aquilo. Ela comprou donuts pra ele, mas agora fica parecendo que ela roubou a ideia do Uzami. E aí todo mundo fica tipo, não se preocupa, as coisas são diferentes. Ela levanta e coloca aquela sacola em cima da mesa. E ela diz que também é como se fosse um agradecimento pelo aquele dia na praia. O Natsusawa aceita, mas ele fala que ela não precisava dar de volta. E aí quando a gente olha pro rosto dele, ele tá com um sorriso muito sincero. Assim que ele abre aquela caixa de donuts, a Subaru fala que ela comprou os sabores favoritos dela. Assim que o Rintaro olha para aquilo, ele fica de boca aberta porque ele vê que são muito populares. E ele tem propriedade em falar isso, já que a família dele tem uma loja de doces. O próximo presente é o do Rintaro, e eles estão loucos pra ver o bolo caseiro que ele fez. Assim que o Natsusawa abre aquela sacola, todo mundo se junta pra olhar dentro dela. E aí eles veem um bolo muito bonito. Eles dizem, incrível, o Rintaro realmente fez isso? E aí o Rintaro meio nervoso, ele fala que sim, que foi ele que fez. Em pouco tempo, o Natsusawa se levanta dizendo que vai pegar alguns pratos porque ele quer provar aquele bolo agora. O Rintaro olha pra trás sem acreditar, enquanto a Kaoruko olha pra ele. Ela já tinha percebido. Ela tinha visto aquele sorriso escancarado no rosto do Natsusawa. Assim que ele chega na cozinha e vai pegar alguns pratos, alguém puxa ele. Era a irmãzinha dele. Ela segura a roupa dele e fala, irmão, você pode começar a se explicar, agora mesmo. Cara, a Mio acabou de encurralar o Natsusawa na parede, mandando ele se explicar. Ele pergunta do que ela tá falando, e aí ela começa a empurrar ele, dizendo que ele sempre falou que só tinha 3 amigos. Mas a Kaoruko e a Subaru são muito bonitas, e aí ela começa a perguntar de onde ele conheceu elas. Ela pergunta se alguma das duas é namorada dele. Depois ele fica pensando que ele não queria ter contado pra ela, porque ele ia saber que ela ia reagir assim, já que da última vez, quando ela descobriu que ele tinha 3 amigos, ela ficou super curiosa. E aí, já que ele não quer contar todo o problema da briga entre as escolas, ele só conta que o Rintaro conheceu elas, e depois eles conheceram através dele. Além disso, o Rintaro e a Kaoruko estão namorando, então ela não pode ficar perguntando esse tipo de coisa, senão seria falta de consideração com os dois. Depois de falar isso, ele vê que ela ficou meio sem jeito, então ele fica se perguntando se foi muito duro com ela. Mas aí do nada, um cachorro bonitão aparece entre os dois. O Natsusawa começa a fazer carinho nele, e aí a Miu fala que foi meio errado ela falar tudo aquilo, e que o dia que ele conseguir uma namorada vai ser o dia que o inferno vai congelar. Depois de falar isso, ele levanta e diz que precisa ir embora. Ela pergunta o que ele foi fazer na cozinha, e aí ele fala que foi pegar alguns pratos e talheres pra eles poderem comer o bolo que o Rintaro fez. Quando ela descobre que o Rintaro sabe fazer bolos, ela fica espantada, e aí ela pergunta se ele precisa de ajuda, mas o Natsusawa só diz que ele não vai precisar. Depois ela oferece ajuda mais uma vez pra levar as bebidas, e aí ele percebe que ela também quer subir pra provar o bolo. Corta a cena pro Natsusawa subindo junto com a sua irmã. Assim que ela olha pra mesa e vê aquele bolo, ela fica impressionada, dizendo que é incrível, é nível de profissional. Depois, bem animada, ela pede pra tirar algumas fotos, e aí o Natsusawa olha pra ela com um sorriso no rosto. A Subaru é a primeira a se levantar, e aí ela pergunta se tá tudo bem colocar os presentes em cima da mesa. Quando a Miu olha pra todos aqueles presentes, os seus olhos começam a brilhar. Ao mesmo tempo, o Yorita se aproxima dela. Ele mostra uma foto do Natsusawa recebendo os presentes, e ele tava com a cara de quem tava bem feliz. Na hora, o Natsusawa grita, Yorita, não mostra isso pra ela. Mas ela pergunta, sério, todos esses presentes são dele? E aí o Zami fala, é claro, né? É o aniversário dele. E todos nós realmente gostamos desse cara. Quando o Natsusawa escuta isso, o rosto dele imediatamente fica corado. Vendo todos aqueles amigos felizes em volta do seu irmão, a Miu começa a se lembrar do dia que ela descobriu que ele tinha amigos. Ela perguntou se eles eram pessoas boas. E aí o Natsusawa falou que sim, que eles eram incríveis, que eles são muito gentis, e até viraram amigos de alguém como ele. Voltando pros momentos atuais, do nada ela pede licença pra todos. E aí ela agradece a todos por serem amigos do irmão dela. Depois ela conta que ele realmente estava ansioso pra receber todos ali. O Natsusawa fica morrendo de vergonha, e aí simplesmente ela corre fugindo do quarto. Enquanto a irmã dele desce, ela começa a pensar que ele deveria ter um pouco mais de confiança. Afinal, ele tá cercado de pessoas que realmente valorizam ele. Mas mesmo assim, nenhum deles vai amar ele tanto quanto ela ama. Muda a cena e o Rintaro vai cortar o bolo, e aí o Natsusawa pede pra ele cortar em 7 fatias, já que uma delas é pra irmã dele. Quando o Rintaro pega na faca, a mão dele começa a tremer, e aí a Kaoruko percebe aquilo. O Rintaro separa as fatias, e aí ele olha pra todos na frente dele. Eles estão prestes a comer aquele bolo que ele fez, e aquilo tá deixando ele extremamente ansioso. O primeiro a comer é o Natsusawa, e aí ele fala que tá delicioso. Depois o Yorita também come, a Subaru também, e eles concordam, tá muito bom. Em seguida, o Zami come, e ele fica de boca aberta. Ele fala, cara, você é realmente incrível. E a última pessoa a comer é a Kaoruko. Quando a Kaoruko pega um pedaço, o Rintaro fica de olho nela. Ela faz uma cara fofa, e ela diz que realmente tá muito bom, tá delicioso. Assim que o Rintaro vê isso, ele se lembra do seu pai falando que adora ver a reação das pessoas quando comem os bolos dele, que são momentos assim que fazem ele se
esforçar tanto. O Rintaro então abre um sorriso olhando para seus amigos tão felizes. E aí ele começa a pensar que ele tá entendendo o pai dele agora. Depois que todos comem, o Natsusawa fala que vai levar os pratos lá pra baixo e vai trazer alguns lanches. A Kaoruko até oferece ajuda, mas ele fala que tá tudo bem. E qualquer coisa, se ele precisar de ajuda, ele vai chamar a irmã dele. Assim que o Natsusawa desce as escadas, ele percebe que tá tudo muito quieto, que talvez a irmã dele tenha levado o cachorro pra passear. Só que enquanto anda, aquela garrafa de bebida acaba quase caindo. E aí, do nada, a Subaru aparece segurando ela. Ela fala, foi por pouco, quase caiu. Agora comentem aí, vocês acham que mais um casal tá prestes a se formar? E também, se vocês gostaram, salvem o vídeo e deixem um like pra dar uma força no canal. A Subaru acaba de ajudar o Natsusawa. Ele agradece ela, mas assim que ele agradece, ele se lembra daquele dia na praia, quando ela contou por que ela ficava com o pé atrás sobre garotos. Ela vê que ele tá meio pensativo e ela fala que só desceu pra usar o banheiro. Ele fala onde é, depois ele vai pra cozinha, e aí ela fica observando ele. Enquanto lava a louça, ele começa a se lembrar do que ela disse, que por muito tempo ela teve dificuldade em ficar perto de garotos. Então ele se lembra daquele dia, a primeira vez que eles se encontraram, quando ele zoou ela. Até que do nada, a Subaru abre a porta da cozinha sem bater, e aí o Natsusawa toma um susto. Ela pede desculpas, mas ouviu que ele tava lavando os pratos. Depois ela diz que queria ajudar. Ele fala que não precisa, mas é aniversário dele, então ela fala que não pode deixar ele fazer tudo sozinho. Ela vai lá e ajuda ele, e aí ela começa a puxar assunto. Ela pergunta onde tá a irmã dele. Ele fala que talvez ela tenha levado o cachorro para passear, e aí fica um silêncio meio constrangedor. Depois, do nada, a Subaru pergunta, aí, eu te fiz algo? Ele fica meio surpreso, e aí ela fala que percebeu quando ela deu o presente pra ele. Mas é meio que como se quando ele interagisse com ela, ele tratasse ela diferente de como ele trata as outras pessoas. Então ela pede desculpas, caso ela tenha feito algo. Do nada, o Natsusawa fala, desculpa, eu não achei que você ia perceber. E aí ela fica tipo, o quê? Então eu fiz alguma coisa mesmo? Ele fala que sim, mas que não foi nada de ruim. Apenas quando ele olha pra ela, ele se lembra daquele dia na praia e de tudo que ela contou, principalmente sobre o problema dela com garotos. Assim que ela contou aquilo, ele se lembrou de tudo que ele falou naquele primeiro dia que eles se encontraram. Ele percebeu que fez mal pra ela, então ele pede desculpas. E ela fala que tá tudo bem, que eles já passaram dessa fase. Mais uma vez, ele se lembra daquele dia dele zoando o cabelo dela. E mais em específico, ele se lembra do olhar que ela fez. E aí, de novo, ele se sente obrigado a pedir desculpas pra ela. A Subaru se sente tocada com aquilo. E aí ela pergunta se naquele dia da praia ele disse que considerava ela como amiga só porque ele se sentia culpado. Imediatamente, o Natsusawa fala que não, que ele falou aquilo porque ele realmente considera ela como amiga. E aí, simplesmente, a Subaru se vira com um sorriso no rosto e fala, eu sei, é claro que eu já sabia disso. O rosto do Natsusawa fica meio corado e ele pergunta, como assim, era só brincadeira? Ela fala que sim, que ela queria tirar aquele olhar de depressivo dele. Além disso, ele tem que parar de ficar remoendo o passado. Naquele dia, ela também falou coisas que se arrepende, então os dois são culpados. E ela também sabe que ele falou todas aquelas coisas porque ele queria proteger os seus amigos. Além disso, ela também se arrepende do que falou, mas graças a todos, ela tá conseguindo seguir em frente. Então, depois de tudo isso, ela diz que eles precisam colocar um ponto final naquela discussão. E aí o Natsusawa olha para aquele sorriso no rosto dela. Assim que eles estão terminando de lavar os pratos, ele pede desculpas por ter feito ela ajudar. E aí ela fala que tá tudo bem, que ele merece uma ajuda, já que ele é aniversariante. Além do mais, ele não precisa ficar pedindo desculpas, já que quando ele falou que realmente quis dizer que queria ser amigo dela, deixou ela muito feliz. Ele abre um leve sorriso bem aliviado e fala que também ficou muito feliz. E aí do nada a Subaru começa a rir. Ela fala que começa a entender o porquê que o Zami gosta de provocar ele, porque é muito fácil de conseguir uma reação. Pouco tempo depois, eles voltam pro quarto e aí todo mundo pergunta o que eles estavam fazendo, já que eles demoraram tanto. E aí o Natsusawa responde que ele tava lavando os pratos e que a Subaru ajudou ele. Depois ele fala que deu pra ouvir todo aquele barulho lá de baixo e ele pergunta o que eles estavam conversando. O Yorita então pega o celular e ele fala que tava mostrando algumas fotos, mostrando as fotos do dia da praia e também do dia dos esportes, até que a foto que ele mostra é do festival do ano passado. O Zami então responde que foi justamente naquele dia que eles viraram amigos. E aí a Kaoruko fica tipo, sério, como assim? A Kaoruko fala que quer saber como eles viraram amigos. E a Subaru fica tipo, caramba, eu imaginava que vocês fossem amigos há mais tempo. Então o Zami e o Yorita falam que hoje estão na mesma classe, mas antigamente não era assim. A gente volta um pouco nas memórias deles e eles estavam correndo para uma reunião. Eles eram membros do comitê da classe 1 e iam trabalhar juntos com o comitê da classe 2. E chegando lá, o Zami tá animado como sempre. Ele quer saber com que tipo de pessoas eles vão trabalhar juntos.